aula hoje é sobre máquinas e trabalho. Então, são assuntos relativamente fáceis de ser discutidos, porém requer algumas atenções. Primeiramente, qual é o conceito de trabalho? Trabalho é toda atividade realizada para atingir determinado fim, enquanto que máquina, a definição de máquina, nada mais é do que definida como qualquer engenho capaz de transformar uma forma de energia em outra, realizando um determinado trabalho. Então, os conceitos de máquinas e trabalho estão relacionados um com o outro. Primeiramente, ao longo da história, o homem procurou melhorar suas condições de trabalho, principalmente no que se refere à redução do esforço físico. Daí surgiu os primeiros meios para melhorar essa condição de esforço, que foi a alavanca, a roda e o plano inclinado, que por sua simplicidade ficaram conhecidos como máquinas simples. Tá? Então, com base na imagem, você é capaz de erguer sozinho um automóvel? Será que isso é possível? Também, uma outra questionamento. Algumas atividades do cotidiano só podem ser realizadas por meio de máquinas, como, por exemplo, para levantar um veículo com auxílio de um macaco, para a troca de um pneu ou algum reparo na sua manutenção. Primeiramente, conforme já foi comentado, o que é máquina, mas agora vamos de fato aos conceitos fundamentais. Vamos lá. Máquina é uma ferramenta ou dispositivo que atua modificando forças, tornando o trabalho mais fácil, mudando a direção da força ou ainda aumentando a velocidade de realização do trabalho. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma roldana, e essa roldana é muito utilizada na construção civil para minimizar o esforço no qual você está trabalhando, realizando a sua atividade. Então, se eu quero, por exemplo, levantar um bloco aqui de concreto, esse bloco de concreto, eu posso estar utilizando aqui uma roldana, que é uma forma de eu estar facilitando o esforço que eu estou fazendo para erguer esse bloco. Tá? Então, uma máquina é um dispositivo com o qual uma força denominada força potente é intensificada para vencer outra denominada de força resistente. Então, toda vez que falar de máquina, eu vou falar do conceito de força potente e força resistente. A força potente será a força que a pessoa irá fazer. Já a força resistente será a força aplicada sobre o objeto. Então, está aqui o exemplo desse rapaz. Esse rapaz está aplicando uma força potente, que eu vou chamar de P. E aqui tem a força resistente, que é, na verdade, o objeto. O objeto ele tem uma força resistente e a pessoa tem uma força denominada de força potente. Algo parecido, eu posso estar olhando isso em torno de uma tesoura. Na tesoura, as mãos vão exercer a força potente e as hastes da tesoura, onde vai ser cortado o objeto, vai sofrer uma força chamada de força resistente. Então, toda vez que falar de máquina, esses dois conceitos vão estar relacionados. Força potente, a força aplicada pelo homem, e a força resistente será a força aplicada no objeto, para fazer levantar, fazer cortar, tá? Então, esses conceitos são fundamentais. Então, existem dois conceitos fundamentais, que é o de força conservativa e o de força não conservativa, certo? E toda vez que fala-se de trabalho, a gente tem que saber esses conceitos, a diferença entre eles. Então, qual é a diferença de uma força conservativa para uma força não conservativa? A força conservativa, ou aquela, quando o trabalho realizado pela força não depende da trajetória. Então, falou em força conservativa, a gente lembra logo, o trabalho não depende da trajetória. Já as forças não conservativas é aquela onde o trabalho depende da trajetória, tá? Então, como por exemplo, de força conservativa, eu tenho aqui a força gravitacional, certo? A força exercida por uma mola, denominada de força elástica, a força elétrica. Já nas forças não conservativas, eu tenho a resistência do ar, o atrito. Então, iremos trabalhar bastante com as forças não conservativas, aquela, tá, que depende da trajetória, ok? Aqui está o exemplo das máquinas simples, conforme descrito no início, eu tenho uma roda, tem um parafuso é um exemplo de uma máquina, tem umas roldanas, certo? Tem um plano inclinado. Um plano inclinado, que a gente pode citar, pode ser o exemplo, por exemplo, de uma calçada, certo? Tem umas alavancas, que são muito utilizadas aí para minimizar o esforço, e tem uma cunha também, que é utilizada aí para você colocar em um martelo. As máquinas simples são instrumentos que servem para facilitar a realização de um determinado trabalho, como, por exemplo, já foi falado, levar
cortar, movimentar, apertar, que é no caso do parafuso. Então, tudo isso aí são exemplos de máquinas simples. Então, máquinas simples nada mais é do que instrumentos que são realizados para minimizar o trabalho, certo? O esforço realizado para a realização desse trabalho, ok? Então, isso ocorre por meio de uma ampliação de uma força ou de uma transmissão aplicada pelo homem, tá? Então, o plano inclinado. Um exemplo de um plano inclinado bastante utilizado, certo? Que é justamente para você uma calçada. Qual é o efeito de estar fazendo uma calçada? É justamente de você minimizar o esforço que você fará para alcançar o topo daquele determinado local. Então, uma calçada é um exemplo de um plano inclinado. Rampa, né? Uma rampa é muito utilizada aí para o pessoal descarregamento de mercadorias, que também é um exemplo de um plano inclinado que o pessoal utiliza muito, né? Por exemplo, na construção civil, o pessoal utiliza muito essas rampas, que é justamente para evitar o esforço realizado, né? Nos shoppings a gente tem essas rampas, que é justamente para minimizar o esforço. Então, falou em rampa, falou exemplo de plano inclinado. Falou em calçada, falou exemplo de plano inclinado. Calçada não, em escada, né, gente? Calçada não, em escada, tá certo? Toda vez que eu falar de uma escadaria, eu estou falando de um plano inclinado. Toda vez que eu falar de uma rampa, também estou falando de um plano inclinado, ok? E tem as alavancas, né? As alavancas são objetos que, na verdade, são utilizados para minimizar o efeito, assim como qualquer máquina simples. Então, as alavancas sempre ela vai ter a força aplicada, certo? E tem uma carga, vou denominar aqui de força potente, força resistente. E tem o eixo, né? Que é o apoio no qual essa alavanca vai ser apoiada, tá certo? Então, a força aplicada, tá? Que é a força potente, e a carga é a força resistente, que foi descrita no início, certo? Então, toda alavanca, né, vai ter esses pontos, que é o ponto fixo, tá? A força potente, como já foi dito, e a força resistente, que na verdade é o peso, né? A força resistente é o peso que já foi descrito também isso aqui no início, certo? Os tipos de alavanca. O corpo humano, né, o braço do corpo humano são exemplos de alavanca. Como aqui eu coloquei esses 3 exemplos, ilustrando a importância do braço como exemplo de alavanca, certo? Que são as alavancas, elas irão ser classificadas em 3 tipos: interfixa, interpotente e a interresistente. Então, o corpo humano, elas atuam como alavancas: interfixa, interpotente e interresistente, dependendo da situação. Aqui eu estou colocando o exemplo do braço puxando algo com o auxílio de uma rodana. Então, aqui eu tenho uma alavanca denominada de interfixa. Iremos classificar cada uma delas agora, tá? Aqui eu tenho agora, quando eu estou levantando um peso, sem o auxílio de uma rodana, eu tenho uma alavanca interpotente, e aqui eu tenho o pé e um calcanhar de um homem, que vai denominar uma força denominada uma alavanca denominada de interresistente, tá? Então, as alavancas, é importante a gente saber classificar as alavancas. Primeiramente, a primeira classe de alavancas são as interfixas. O que é isso? A alavanca interfixa é uma alavanca interfixa. A força aplicada e a resistência estão localizadas em lados opostos do eixo. Então, é importante a gente saber esse conceito. Toda vez que eu falar de alavanca interfixa, eu vou ter que saber que a força estão em lados opostos do eixo. A força e a resistência. A força que você aplica e a resistência estão em lados opostos. Foi como a gente viu no exemplo da tesoura. Eu tenho aqui a força potente e a força resistente. Ambas estão localizadas em lado oposto do eixo. O eixo, na verdade, é o parafuso central da tesoura. Então, uma gangorra também. Na gangorra, a gente tem o apoio, né, que é o eixo, e as forças resistente e a força potente estão aplicadas em lados opostos do eixo, tá certo? Então, toda vez que eu falar de uma gangorra, toda vez que se falar de uma tesoura, eu estou falando desse tipo de alavanca, onde as forças e a resistência são aplicadas em lados opostos, tá? Aqui agora tem uma alavanca interresistente, certo? A alavanca interresistente é muito utilizada aqui nos abridores de garrafa. Nos abridores de garrafa eu tenho aqui esse tipo de alavanca, onde a força e a resistência ficam do mesmo lado do eixo. Então, a força que você vai aplicar e a resistência é aplicada no mesmo lado do eixo, tá certo? Então, aqui também eu tenho um exemplo aqui, quando eu tenho isso, um exemplo de um martelo, por exemplo. Um martelo quando você vai arrancar um prego. Então, o martelo, quando vai se arrancar um prego, eu tenho esse tipo de alavanca. Você tem
a força e a resistência aplicada do mesmo lado do eixo. Certo? O carrinho de mão, o abridor de garrafa também, o carrinho de mão é um exemplo quando o carrinho de mão aqui, o homem, certo? Ele está aplicando a força potente e o peso carregado pelo homem no carrinho de mão é a força resistente. Isso aplicado ao mesmo longo do eixo. Então também são um exemplo de uma força interresistente, uma alavanca interresistente. E a última alavanca são as alavancas interpotentes. O que é uma alavanca interpotente? É aquela onde a força e a resistência fica do mesmo lado do eixo, porém a força fica mais próxima do eixo ainda, tá certo? Então a força fica mais próxima do eixo. Então aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de um cortador de unha. De um cortador de unha a gente sabe que, na verdade, a resistência fica bem próxima aqui do parafuso de rotação do alicate. Então, do cortador de unha, a força fica bem próxima do eixo, tá certo? Então isso aqui é o que a gente chama de alavanca interpotente. Por exemplo, o remo para uma canoa, uma vassoura também, tá? O cortador de unha são exemplos de alavanca interpotente, tá certo? Então aqui tem uma força resistente, aqui, ó, tem uma força potente e tem o eixo de rotação. Então repare que a força potente fica bem próximo do eixo, certo? Fica bem mais próximo do eixo, tá certo? Aqui são exemplos de engrenagem, né? As engrenagens, elas atuam como forma de minimizar o esforço, certo? Tranquilo isso aqui, certo? As roldanas também são equipamentos utilizados para, né, roldanas ou polias, são para minimizar o esforço, ok? E aqui vai chegar o assunto da nossa próxima aula, que é o assunto relativamente fácil, que é o assunto de força, onde iremos trabalhar com a segunda lei de Newton, certo? Mas isso é assunto da nossa próxima aula. Portanto, a gente vai ficar nos conceitos de alavanca da nossa aula de hoje, ok? Até a próxima.